A paz do mundo esteve por um fio durante a segunda metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, por causa do poderio atômico acumulado pela União Soviética, pelo Pacto de Varsóvia e pela OTAN. E essa paz, ela era claudicante, porque ela era baseada tão somente na certeza da retaliação. Se um deles atacasse o outro atomicamente, seria imediatamente retaliado. E isso foi o aval da paz mundial na segunda metade do século XX. Acontece que, por causa disso, os dois grupos antagônicos assinaram um tratado que foi conhecido por Tratado de Não Defesa. Na verdade, era o Tratado de Limitação de Armas Nucleares. Mas esse nome Tratado de Não Defesa é que mostra qual era o ânimos do tratado. Era que nenhum dos dois poderia desenvolver tecnologias de defesa que não fossem de posse naquele momento. Ou seja, o mundo inteiro ficou estarrecido como é que duas grandes potências mundiais, do tamanho da Rússia e dos Estados Unidos, puderam assinar um tratado de não defesa, com dois lutadores de boxe que vão combinar, bom, vamos lutar boxe, mas vamos combinar, ninguém pode defender. Não parece razoável. Mas em 1983, quando o Reagan foi para a televisão falar sobre o escudo espacial que ele estava criando nos Estados Unidos, que o senador Ted Kennedy chamou imediatamente de Star Wars. Tratava-se de um projeto de 9 camadas de estações espaciais e algumas terrestres, com a função de captar, detectar as ogivas nucleares disparadas contra ele, diferenciar entre elas as falsas e as verdadeiras, porque quem ataca nuclearmente nem tudo é atômico, tem várias falsas para enganar o inimigo. Nós, para detectar, diferenciar as falsas da verdadeira e destruir as verdadeiras no ar, antes de chegar no seu objetivo. Ora, era um projeto, mas foi levado a sério pelo Reagan, porque no dia seguinte ele entrou no Congresso americano com um pedido de 5 bilhões de verba, e foi aceito imediatamente. Quando a gente fala em 5 bilhões, a gente pensa que é pouca coisa, porque o mensalão foi maior que isso, o petrolão é maior que isso, mas 5 bilhões de dólares naquela época era muito, muito, muito dinheiro. E o Congresso americano aprovou imediatamente. Embora não estivesse materializado, a presença do dinheiro significava que ele havia começado. E a União Soviética sabia que não tinha nem fôlego financeiro e nem tecnologia suficiente para chegar no mesmo projeto antes, embora ela estivesse também pesquisando isso há bastante tempo. Com isso, para a União Soviética, para a Rússia principalmente, restaram duas alternativas. Atacar desde logo, para impedir que o escudo espacial se concretizasse, ou acabar com o projeto americano, o que só seria factível se o Senado americano retirasse as verbas que tinha dado para o projeto Star Wars. E essa foi a decisão. Por quê? Porque os belicistas, aqueles que disseram vamos atacar desde logo, foram na hora descartados, porque os russos compreendiam perfeitamente que a OTAN dispunha de uma zona de retaguarda capaz de segurar uma guerra nuclear, que era o Brasil. E eles não tinham nenhuma, porque a África e a Austrália não serviam para isso. Então, a vantagem americana de dispor da zona de retaguarda do Brasil foi que levou o Reagan a ter coragem de afrontar a Rússia com a declaração de início do projeto Star Wars, que contrariava o Tratado de Não Proliferação Nuclear que ele tinha assinado meses antes. Então, para a Rússia, restou uma alternativa. Nós temos que tirar o dinheiro do projeto Star Wars. Como fazer isso? Só tem uma solução: acabar com o comunismo. Por quê?
Porque desde que o mundo ocidental acredite que não existe mais a Guerra Fria, que não existe mais a ameaça de guerra entre os dois blocos, para que gastar dinheiro com escudo espacial? Gastar uma fortuna. E assim foi dito e assim foi feito. Assim que o Gorbachev, que era o presidente do Kremlin, ele era a maior autoridade russa, assim que o Gorbachev declarou para o mundo inteiro, até escreveu um livro que eu li, Perestroika e Glasnost, Transparência e Democracia, eu esqueci o termo, a tradução. Assim que ele decretou a Glasnost e a Perestroika, o Congresso americano realmente tirou a maior parte dessa verba. Então, o objetivo foi alcançado. Porém, é aí que vai começar a nova ordem mundial, com a queda da União Soviética, o aparecimento dos miliardários russos, inclusive o Gorbachev, miliardário, essa junção de capitalismo oculto. Todo esse projeto da nova ordem mundial nasce desta decisão do Gorbachev de demolir os muros da União Soviética, demolir a União Soviética. Só que deu zebra, né? Os magnatas americanos perceberam essa oportunidade e criaram a nova ordem mundial, que é o que a gente combate até hoje, né?